Salve Maria Santíssima, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje, passando aqui pelo YouTube, para dar um testemunho pessoal. Eu sou o Leandro Carreira, tenho 41 anos, sou casado, moro na cidade de Cianorte. E eu gostaria de contar para vocês um pouquinho do meu chamado. Eu sempre participei muito da igreja, porém nunca com essa fervorosidade, posso dizer assim, que vivemos nos dias atuais. Em 2015, quando fiz o meu acampamento, eu recebi um chamado através de uma profeta, uma irmã que hoje mora lá no Paraguai. Quando ela disse para mim que o Senhor mostrava para ela que Ele me levantava para o exército dele. E nesse exército, então, com o tempo eu fui entender que nesse exército, a luta que nós temos, a arma que nós usamos é o Santo Terço. E nesse exército não se bate, mas sim permite-se apanhar. E isso ficou latente em mim, ficou incomodando por algum tempo, até que um dia eu, diante de Jesus Eucarístico, exposto no ostensório, eu pedi ao Senhor uma confirmação do que Ele queria. E eu sempre digo em minhas pregações que quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E naquele dia, então, o Senhor me incomodava e dizia: vai, meu filho, abre a sua Bíblia, abre a sua palavra que eu quero falar com você. E quando eu abri a palavra, abri em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16, onde ele vai dizer assim: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Quando eu digo ele diz assim, é porque ele usa do apóstolo Paulo para falar isso. Porque Paulo recebe esse chamado e sente esse calor no peito, esse calor no coração, ao dizer: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Isso então começou a incomodar demais e eu comecei a estudar, eu comecei a buscar cada vez mais o que Deus queria de mim. Até que, numa segunda adoração, o Senhor novamente vem falar comigo, através do Evangelho de João, capítulo 21, onde ele questiona: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor então diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. E quando ele fala isso por 3 vezes a Pedro, e Pedro então questiona: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes do meu coração, tu sabes o tanto que eu te amo. E então o Senhor fala naquele dia ao meu coração: lê, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus, leva a minha palavra, leva um pouquinho do meu amor, mas também leve a verdade, assim como Pedro, leve a verdade. E eu vim a entender então que assim como Pedro, que negaria o Senhor por 3 vezes, precisava ser curado quando o Senhor pergunta para ele se ele o amava 3 vezes. Eu também senti que eu também precisava ser curado para então eu poder sair em missão. E hoje, meu irmão, minha irmã, eu venho aqui dizer para você que está assistindo esse vídeo: qual é o teu chamado? Você sabe qual é o teu chamado? Porque para muitos, ser profeta é pegar um microfone e anunciar a palavra de Deus. E nem sempre é assim. Muitas vezes ser profeta é viver a palavra de Deus. Muitas vezes ser profeta é ser um catequista, cuidar das crianças. Muitas vezes ser profeta é ser um intercessor. Muitas vezes ser profeta é ser um ministro da Eucaristia. Qual é o teu chamado? Profeta. Pois o Senhor chama todos nós a sermos profeta.
qual é o teu chamado. Se você ainda não tem esse conhecimento, faça como um dia eu tive coragem de fazer. Se prostre diante do Senhor e pergunte: Senhor, o que queres de mim? Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? Eu gostaria de encerrar então esse vídeo dizendo para você, irmão, irmã, que um autor desconhecido, uma vez eu li isso de um autor desconhecido, dizia que nós possamos cuidar da nossa vida, pois ela pode ser o único evangelho que o nosso irmão vai ler. Como você está cuidando desse evangelho? Que você possa refletir sobre isso, que você possa viver um pouco mais o evangelho. Não estou aqui para dizer que você vive ou não vive, não, mas que você possa viver um pouquinho mais o evangelho. Que você possa ser um evangelho ambulante e viver como São Francisco de Assis diz, que nós possamos pregar o evangelho a todo tempo. Se preciso for, usemos as palavras. Que Deus o abençoe, que você tenha uma vida plena, uma vida repleta do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.